Agora que nós já sabemos como é a maquiagem das celebridades, nós vamos agora adaptar essa maquiagem para a nossa modelo. Mas primeiramente nós devemos saber como identificar o tom de pele da pele negra específica, que nós sabemos que a pele negra ela tem dois tipos de nuances, que são puxados para o rosado e puxado para o amarelado. Como identificar isso? Muito simples, nós pegamos um papel amarelo ou rosa e colocamos ao lado, um de cada, da pele negra. Então, se esse tom de rosa combinar com o tom da pele dela, então a pele dela é puxada por rosado. Se no caso o tom de amarelo combinar com o tom de pele dela, então o tom de pele dela é puxado por amarelado. Então no caso da Beatriz, o tom de pele dela combina com o amarelo. Então nós já sabemos, a gente já sabe que a gente não pode aplicar maquiagem em tons rosa. Então a partir daí nós vamos aplicar a maquiagem da Beatriz. Então nesse caso nós vamos aplicar uma sombra com tom dourado, mais fechado, com pigmento para poder dar uma harmonia. É sempre bom a gente aplicar um dourado um pouco mais fechado, cores fechadas, porque tudo que é claro aumenta e evidencia. Então, geralmente a pálpebra da pele negra é uma pálpebra mais extensa, mais evidenciada. Então, quando nós aplicamos uma sombra um pouco mais clara do que o tom da pele, ela vai evidenciar mais ainda, então não vai ficar uma maquiagem harmônica. Nós podemos perceber que quando o dourado ele é aplicado sobre a pálpebra móvel, ele já dá um efeito bonito. Por quê? Porque é o tom da pele negra. O grande segredo é a gente aplicar com a sombra umedecida no pincel, porque evita que esse pigmento caia sobre o rosto. Hoje nós estamos usando uma cor dourada, mas se você quiser um colorido, você pode usar. Mas lembrando que esse colorido ele tem que ser um tom um pouquinho fechado, não pode ser muito aberto. A gente pode perceber que no momento que a gente vai aplicando a sombra dourada, a gente vai espalhando, ela vai aquarelando, né? Ainda que a gente aplique até a região abaixo da sobrancelha, ela não fica algo estranho, ela fica harmônico, porque esse que é o tom de pele da nossa modelo. Aplicamos um pouquinho no canto externo, só para dar uma luminosidade no canal lacrimal, para abrir um pouquinho o olhar. Nesse caso da pele negra, não é muito legal a gente aplicar o lápis branco, né? Porque ele vai destacar de uma forma negativa o olhar. Se a gente quiser aplicar mais algo diferente, a gente pode, o delineador tem que ser em tons marrom, não pode ser preto, porque ele vai dar um certo contraste e pode correr o risco de escorrer, já que a oleosidade da pele é mais extensa, então ele pode correr o risco de escorrer e cair sobre a pele. Como nós podemos ver, a sombra dourada aplicada, ela já deu uma certa harmonia aos olhos da modelo. Partindo para a nossa teoria, então como o tom dela foi dourado, então no caso, o dourado é uma cor quente, então no caso do marrom, que nós vamos aplicar no canto externo, para poder compor, tem que ser um marrom quente, né? Então nós vamos aplicar o marrom, sempre tirando excesso no dorso da mão, encaixamos o pincel no ossinho, identificamos aonde é o ossinho e aqui que tem que aplicar, e espalhamos em movimentos em zigue-zague ou circulares, porque a junção do marrom com o dourado vai dar o efeito degradê. Mas por que o marrom? Porque o marrom ele é uma cor coringa, ou seja, então ele vai combinar com qualquer tom de pele e qualquer cor de sombra. Caso você queira aplicar um preto, você tem que primeiro fazer a base com o marrom, porque ele vai demarcar aonde você vai começar e onde vai terminar a aplicação dessa sombra. E por cima você pode aplicar com o preto. Não é legal a gente já de cara aplicar o preto, porque a cor preta ela sempre vai ficar preta. Então quando nós aplicamos o preto, ele não fica cinza, não fica marrom. Quando nós espalhamos, a tendência dele é apenas ficar preto. Então, como nós podemos perceber, a junção com a sombra marrom, juntamente com o dourado, continuou harmônico. Apesar de ser duas cores quentes,
elas foram aplicadas de acordo com o tom da pele da nossa modelo, então ela ficou uma cor harmônica. Então, feito isso, a gente, para poder dar um pouquinho mais de destaque nesse olhar, a gente pode aplicar o preto apenas, por cima desse marrom. Como a gente pode ver, o preto aplicando por cima do marrom ficou algo destacado, mas não ficou tão radical. Finalizamos com a máscara de cílios preta. Nesse caso, a máscara de cílios ela pode ser aplicada em extensas camadas, porque ela vai compor essa sombra preta que nós aplicamos no canto externo. O blush nós já sabemos que tem que ser um tom meio coral, meio rosado, não pode ficar muito destacado. Lembrando que a gente está se tratando de uma maquiagem para o tapete vermelho, uma maquiagem mais glamourosa. Para finalizar, aplicamos um gloss mais puxado, uma cor meio ouro, apenas para dar um destaque nesse lado. Então essa é a nossa proposta para maquiagem para peles negras, né? Lembrando sempre dos tons certos para cada tipo de pele. E esse foi a minha dica para o programa M de hoje. Espero vocês até a próxima. Tchau!